Voltamos. A gente vai por uma questão agora que deveria ter sido anulada. Repetindo, a gente está trabalhando com o exame 2010.3, né? Não se aperreiem que já já a gente chega no último. Nós vamos ver como é que a fundação tem se comportado, né? Do início para os tempos atuais. A questão diz assim: Xisto, advogado, é convidado a ocupar o prestigiado cargo de procurador-geral de um município. Cargo de confiança do prefeito municipal, passível de exoneração ad nutum. Todo mundo sabe que ad nutum é aquele cargo que é de livre designação e dispensa pelo chefe do poder, né? O cargo é privativo de advogado. Procurador-geral de município é cargo privativo de advogado. A situação que alcança os procuradores gerais, consultores gerais e dirigentes máximos dos órgãos jurídicos da administração pública né, a situação peculiar dessas pessoas está no artigo 29 da lei. Eu digo que essa questão deveria ter sido anulada porque ela contém duas respostas certas, tá? Vamos raciocinar. O artigo 27 diz que a incompatibilidade acarreta a proibição total e o impedimento à proibição parcial do exercício da advocacia, ok? O artigo 28 elenca as situações, as atividades que geram incompatibilidade. O artigo 30 elenca as situações que geram impedimento. O 29, que é uma situação específica, embora não esteja no artigo 30, que fala do impedimento, é um caso de impedimento. Por que é um caso de impedimento? Primeiro, o cargo é privativo de advogado. Não poderia ser incompatibilidade, porque a incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia. O procurador-geral do município, do estado, como o advogado-geral da União, ele só fica legitimado ao exercício da advocacia vinculado à função que ele exerce. É o que diz o artigo 29. Tá certo? Então, os procuradores gerais, inclusive na época em que essa questão foi colocada, eu era procuradora-geral de um determinado município aqui no estado. E eu fiz as razões de recurso, inclusive coloquei nas razões de recurso, além das 8 jurisprudências que eu colacionei do Conselho Federal, a minha própria, o acórdão que anotou o meu impedimento de só exercer a advocacia vinculada à função de procuradora-geral. Mas a Fundação Getúlio Vargas não aceitou a ponderação. Eu lamentei muito a ordem não ter, como eu tenho o hábito de dizer, metido a pata, né? Sem nenhum termo ofensivo à OAB. Todos que me conhecem sabem o apreço, o amor mesmo que eu tenho pela instituição, independentemente de aspectos eventualmente pessoais, mas a instituição eu tenho no maior apreço. E, infelizmente, ela não foi anulada. Ela tem duas respostas certas. A que está na letra B, foi a que eles consideraram como a correta, que nesse caso haveria o exercício limitado da advocacia, e a letra D, que fala em anotação do impedimento. Tá certo? Essa questão deveria ter sido anulada. Ela tem duas respostas certas, né? A restrição que alcança os procuradores gerais é uma restrição parcial do exercício da advocacia. Não é incompatibilidade, porque é cargo privativo de advogado, né? Nem pode se falar que é um impedimento comum, mas é uma restrição parcial do exercício. Se a lei define, como define no 27, que o impedimento é a restrição parcial, é a proibição parcial do exercício da advocacia,
e os procuradores gerais estão parcialmente restritos ao exercício da advocacia, é caso de impedimento, tá certo? Mas eles só aceitaram como resposta o exercício limitado da advocacia. E o que é o exercício limitado da advocacia, que não o impedimento a teor da lei, né? Texto expresso do artigo 27. Mas, infelizmente, a gente não teve sucesso no nosso recurso. A resposta que foi dada como certa foi a do exercício limitado da advocacia, embora também a anotação do impedimento estaria correta. Eles deram uma interpretação absolutamente restrita numa matéria que não é para ser analisada desse jeito, não é?